que nós aprendemos com José mais uma vez é que com os tempos de fartura, também após a fartura virão tempos de escassez. Olhe novamente para Provérbios capítulo 6, que diz que a formiga prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Nós temos aqui um exemplo de insensatez. O filho pródigo é um exemplo claro de alguém que é esbanjador, que não está nem aí para o futuro. Em Lucas capítulo 15, diz que ele, o filho pródigo, recebeu a sua parte da herança em abundância, ou seja, ele recebeu muito. Ao invés de administrar, o que ele fez? Ele esbanjou tudo em prazeres passageiros. E agora, qual foi o resultado dessa atitude do filho pródigo? Fome, miséria, humilhação, chegando ao ponto de desejar comer as bolotas dos porcos, ou seja, comer a comida dos porcos. Eu entendo que a má administração, ela te leva a um estágio tão deplorável, que a pessoa chega a ter vontade de comer comida de porcos. Veja aqui o perigo de não saber guardar, de não saber administrar, de não saber salvar e economizar em tempo de abundância. Essa estratégia de armazenamento foi um plano de reserva que Deus deu a José. E aqui eu quero falar com você uma outra parte muito importante desse vídeo para a sua gestão financeira. Eu quero falar agora sobre um fundo de emergência. Toda família, toda empresa deve ter um fundo de emergência. E qual é o propósito de se ter? Qual é a finalidade em se ter um fundo de emergência? Primeiro, cobrir despesas essenciais em caso de perda de emprego, em caso de doenças, em caso de acidentes ou até mesmo crises econômicas. Você deve evitar, para um bom armazenamento, uma boa administração financeira, você deve evitar endividamentos, como por exemplo empréstimos bancários, cartão de crédito. E aliás, deixa eu dizer algo aqui também muito, mas muito importante, que vai até mesmo chocar alguns. O sistema global hoje, ele te ilude, ele te engana, dizendo que quando ele te diz que você tem um crédito com eles, você tem cartão de crédito. Você quer ver uma coisa? O sistema diz que você tem um cartão de crédito, quando na verdade, o que você e eu temos é um cartão de débito. Quando alguém diz para você assim, exemplo, você tem um crédito comigo, o que é que você entende? Bem, entende-se que essa pessoa está dizendo para você ou para mim, de forma simples, que confia em você ou que você tem um favor pendente a seu favor, algo como se fosse uma dívida positiva. Em outras palavras, que eu não tenho nenhuma dívida com ele. Mas já no cartão de crédito, entre aspas, que eles dizem ser de crédito, na verdade, o que você tem é um cartão de dívida. Então, o meu conselho é que, se você for ter um cartão de crédito, esse de crédito, entre aspas, que use apenas 30% dele. Qual é a finalidade do fundo de emergência? O fundo de emergência tem a finalidade de trazer tranquilidade emocional, pois quem tem um fundo de reserva vive mais seguro e menos ansioso. Conhece alguém endividado? Ele vive ansioso, preocupado, incerto, nervoso. Segundo, o que você precisa ter, na verdade, é um bom investimento seguro para um futuro e ter um planejamento contra as crises. E hoje o que se mais fala no mundo é crise. Crise aqui, crise acolá, crise no petróleo, crise no dólar, crise no real, crise em tudo quanto é lado.
O mundo está debaixo de uma crise. E eu vou dividir agora essa parte que eu quero passar para você em duas dimensões. Primeiro, em princípios espirituais e exemplos práticos. Observe bem, na perspectiva bíblica e espiritual, o investimento mais seguro que existe é aquele que é feito em Deus e no seu reino. Mateus capítulo 6, versos 19 e 20 diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Isso significa que você deve investir na obra de Deus, porque acima de qualquer investimento bancário, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, por causa da sua obediência a Deus e a sua palavra. Mas por sermos também obedientes a Deus e a sua palavra, temos então o direito de ser irresponsáveis financeiramente? De modo algum. E é por conta disso, e é por causa disso, e é por conta da obediência é que Deus abençoou, Deus guardou e Deus separou José e o preparou para esse tempo, para essa obra, para administrar uma boa obra, fazer uma boa obra num tempo de bonança sobre a terra. Novamente, Gênesis 41, 35 a 36 diz: e ajuntem toda a comida desses bons anos, está escrito lá, que vêm e recolham o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim a comida servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Agora, na perspectiva da prática sobre finanças pessoais, o que nós encontramos? Investimentos consideráveis seguros, ou investimentos considerados investimentos seguros, investimentos que estão de baixo risco. E nós temos aí, por exemplo, uma poupança de emergência, alguém que sabe investir em CDB ou certificados de depósito bancário, aplicações em bancos com garantia de fundo de economia, até um certo limite, fundos de renda fixa, títulos do governo que oferecem também segurança e estabilidade, né? E outro detalhe importante que não pode faltar é que toda família deve ter um plano de aposentadoria. Você está percebendo a importância, a seriedade desse assunto que nós estamos falando aqui? Estou te dando etapas e camadas de como se proteger, se precaver e administrar a sua vida financeira. Por isso também eu volto a repetir que toda família, todos devem ter. Talvez alguém não pode agora, mas deve tentar lutar para isso. Toda família deve ter um plano de aposentadoria. Existem vários. Eu vou dar aqui um exemplo do nosso contexto nos Estados Unidos. O IRA, ou o 401k, que é uma previdência privada americana. Para quem vive no exterior, nos Estados Unidos como eu, não deve contar com a aposentadoria do Social Security, que é como se fosse um INSS do Brasil. Na sua aposentadoria, dependendo de quanto você contribui, vai lhe dar muito pouco no final do tempo, quando chegar o tempo de você se aposentar. E esse pouco não será suficiente para cobrir as suas despesas. Falando do nosso contexto, que é ter um recebimento do Social Security, que é um INSS aqui nesse país. Por isso é importante buscar uma aposentadoria privada, que mesmo que você pague uma taxa pequena, agora sim você vai ter como manter, você vai ter como fazer isso produzir, e ainda assim vai render mais, muito mais do que um Social Security ou talvez um INSS. E vai ser também um complemento para o que vai vir da ajuda do governo no tempo da sua aposentadoria.
Eu espero estar sendo bem claro da forma que eu estou explicando para você, para que você entenda, guarde, assimile e ponha isso em prática. Então guarde isso, anote isso. Toda família deve ter um plano de aposentadoria. Ou, talvez, se eu posso dizer assim também, todo pai de família que pode e que se importa com o futuro da sua família deve ter um planejamento para o futuro. Agora, tem um outro assunto muito importante também que eu quero compartilhar com você agora. Aperte o cinto, aumente o volume, chame mais alguém para assistir, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, porque o que eu vou falar agora também é muito, mas muito sério. O que eu quero compartilhar com você é muito importante. E eu digo isso, meus amados, com muita propriedade, porque eu mesmo senti isso na pele.